também, né? Essas informações são muito interessantes, porque assim, a área da beleza sempre foi o foco feminino. O nosso foco hoje é masculino, mas essas informações são importantes porque foi como começou. Toda essa evolução de tecnologia, atendimentos e tudo focado, digamos, foi o laboratório. Exato. E para ter tudo que a gente tem hoje, todo esse leque de possibilidades. É um filtro, né? E o que a gente não pode esquecer é que a mudança do comportamento feminino também impacta na mudança do comportamento masculino. Sim. Antigamente as pessoas elas até toleravam um homem que lavava a cabeça com sabonete. Sim. Hoje não, né? E a mulher começou a comprar, principalmente falando no comportamento do público feminino em relação aos companheiros, começaram a comprar shampoos melhores, sabonetes melhores. Olha, usa isso aqui no rosto, né? Olha, tá ficando mais bonito. E começou uma cobrança. Hoje eu tenho vários amigos que me procuram, eu queria fazer um tratamento para calvície, porque antigamente era aquele discurso, é dos carecas que elas gostam mais. Exato. Hoje a gente sabe que tem mulher que tem preferência por careca, mas existe uma preocupação em não parecer mais velho. Exato. Né? A careca, ela é um sinônimo de pessoas mais idosas, eu não quero transparecer isso. Então tem uma mudança também de comportamento nisso, né? Prof, e é o próximo passo. Como era em relação à estética no masculino no passado para agora? Eu posso falar da época que eu me formei, né? Mas a gente vê uma mudança muito grande nesse comportamento. Antigamente, os homens, eles acabavam não frequentando esses ambientes, iam num barbeiro e olhe lá, não havia nenhum tipo... E quando procuravam, eram problemas relacionados à saúde. Então, às vezes, uma foliculite na barba, uma questão, às vezes, de um quadro de acne, muito focado apenas em problemas de saúde, não em questão de embelezamento. Porque durante muito tempo o cuidado com a aparência ficou muito relacionado com uma questão de masculinidade. O homem não queria demonstrar que o cuidado consigo era uma coisa que colocaria em risco a sua masculinidade. Então o homem que gostava de uma boa roupa, de um bom sapato, as pessoas colocavam em xeque a sua postura sexual, como se isso fosse algo que diminuísse a imagem daquele homem perante as outras mulheres ou a sociedade. E com o passar do tempo e a abertura, a diminuição do preconceito que a gente ainda sabe que existe com o público LGBTQ, a gente sabe que isso é uma realidade, a gente não está fechando os olhos para isso, mas começou-se a desvincular essa questão e os homens se sentiram mais à vontade para frequentar ambientes de clínica de estética, antigamente se falava, eu vou fazer uma fotodepilação, então você, né? Não, hoje os homens mesmo que têm relacionamentos heterossexuais procuram fazer uma boa depilação, porque isso é uma questão de higiene, não é uma questão de estar relacionado com qualquer outra coisa, não que isso também seja um problema, né? Mas existia esse preconceito do próprio homem com o cuidado, né? Com a sua saúde, com a sua beleza. Hoje a gente tem barbearias maravilhosas que trazem tratamentos espetaculares para deixar a barba com uma qualidade melhor. Eu falo que antigamente a gente tinha homem com barba que parecia uma vassoura de piaçava. As pessoas não passavam pomada, não cuidavam. A gente fala, gente, é cabelo, mesmo cuidado que você tem. Sempre cuidado, associado, né? Shampoo 5 em 1. Exatamente. Associava a figura masculina muito ao viking, ao homem mais rudimentar, uma coisa, aquela barba... Sim. Então você tem essa questão toda histórica, você tem essa questão de saúde. Então esse preconceito, graças a Deus, está diminuindo. E isso é um grande avanço. A gente ainda tem muito que avançar, mas eu acho que melhorou bastante. Então hoje os homens fazem muita cirurgia plástica, fazem cirurgia estética, fazem tratamento para pele, hidratação, nutrição. Há anos atrás falar num tratamento de hidratação e nutrição para pele e para homem era impensável. Hoje nós temos inclusive clínicas especializadas no público masculino. Isso é muito bom. Né? Isso é ótimo. Prof, e você acha que qual é o que mais o homem procura dentro disso? Olha, o que eu vou te falar é o que eu vejo que os homens reclamam, porque eu tento ouvir muitos clientes, né? O que a gente percebe é que o homem, ele não gosta de estar num ambiente feminino. Não porque é um ambiente, mas porque a mulher, ela fala muito, dá pra ver aqui, né? A gente fala muito, a gente fala alto, a gente ri. E o homem, ele tem um perfil de não querer muito barulho, muita bagunça. Então ele fala, eu não quero ir num salão de beleza feminino, porque é uma gritaria, e é secador, e é isso e aquilo. Então eu percebo que eles querem um ambiente mais reservado. Eles gostam um pouco mais de privacidade do que a mulher. A mulher, ela acaba gostando de fazer a unha, conversar com a outra, e ela dá palpite na conversa da outra. O homem, ele não tem muito esse perfil, ele não quer ficar expondo a vida dele. Então o que eu percebo é que eles ainda não se acharam num ambiente confortável.
Então, quando a gente pergunta por que você não vai, não é pelo procedimento e não é pela profissional. Eu acho que é por um ambiente mais com a cara do homem, sabe? Um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor, onde o cara possa tomar uma cerveja, bater um papo, comer um petisco, conversar com algumas coisas que eles gostam. Então, as cores também, eu percebo que às vezes são ambientes que não atraem. E os ambientes que estão tendo sucesso, que a gente vê no Instagram, são ambientes que foram pensados exclusivamente para o público masculino. Não que ele não possa frequentar, ele pode, tem muito salão. Por exemplo, pensando em salão de beleza, a gente tem muito salão unissex, né? Mas a queixa deles é essa: é muita mulher, é muita bagunça, eu não gosto. E é muito válido isso, é muito válido. Eu não sei se vocês sentem isso com os amigos de vocês, mas eu percebo que há uma queixa muito grande nesse sentido. Não é o procedimento, mas eles não sentem que aquele ambiente foi feito para eles. É uma coisa meio adaptada a um ambiente que é feminino. E por que não, né? Eu acho interessante essa proposta. Ter ambientes separados. Tem as opções, os salões unissex, mas é legal o público masculino ter um espaço só pra ele. Por que não? Exato. Isso é muito interessante, legal isso. Eu acho que é uma coisa que falta ainda. A gente percebe que os lugares que tem aí uma procura maior são ambientes que realmente foram pensados com os desejos desse público, né? Desse público. Vamos falar um pouco sobre procedimentos, sobre tratamentos, possíveis, como a gente pode utilizar uma palavra aqui correta? Intercorrências na área da estética com o público masculino. Essa pergunta ela é bem focada nisso. Se você já teve alguma experiência negativa com clientes que fizeram uso inadequado de tratamentos, medicação e procedimentos. A gente recorda, prof, de alguns relatos que você trazia pra gente dentro de aula, dentro de sala. E isso é um assunto muito legal válido, né? Pra gente falar, porque as informações difusas da internet acabam influenciando negativamente o público, né? Eu acho que nesse sentido o público masculino ele sai na frente do público feminino. Por quê? As mulheres, elas acabam pegando receitas de blogueiros, às vezes sem fundamento, e fazendo. O homem, ele nesse ponto, eu acho que ele é um pouco mais cauteloso. Eu acho que a chance de homens que busquem essas coisas em rede social é um pouco menor. O homem, pelo que eu percebo da minha vivência, ele tem uma questão mais de fidelidade, a mulher troca mais de profissional. O homem acaba sendo mais fiel. Quando ele gosta de um lugar, quando ele gosta de um atendimento, a chance dele ficar pingando em outros lugares é menor. Então, eu acho eles mais fiéis. Sim. O homem é mais focado e mais determinado em fazer as recomendações. As mulheres têm muitos fatores que acabam atrapalhando um pouco. Claro que eu tô aqui generalizando, gente. Eu não tô dizendo que é uma regra, mas é uma questão de percepção. Eu percebo que os homens, eles seguem mais as nossas orientações. Eles são mais disciplinados. Eles não trocam tanto de profissional quanto a mulher troca. Nesse sentido, eu acho que eles estão menos sujeitos do que as mulheres a experimentar essas coisas meio sem pé nem cabeça da internet, essas receitinhas e tudo mais. Caseiro. Eles são mais pé no chão. Eles geralmente perguntam para um profissional: o que você acha que eu faço? Eles não vão pesquisar lá no Google e vou sair fazendo. A chance de um homem fazer isso, percebo pelo que a gente vê de intercorrência, sendo menor. Porém, quando a gente fala de procedimento estético, a pele masculina, ela tem uma característica diferente da pele feminina, né? A gente tem uma pele mais espessa, uma pele com maior tendência à oleosidade. A gente tem algumas disfunções estéticas que são mais comuns e mais graves no homem do que na mulher, principalmente por questões hormonais e tudo mais. Então, quando a gente fala de biologia, independente, né, de questão sexual, nós estamos falando de um corpo masculino. E esse corpo masculino tem algumas características, né? Então, independente do gênero, nós temos um corpo masculino, com oleosidade e tudo mais. Então, o que a gente percebe? Algumas tecnologias, se a gente não souber qual é aquela biologia, a gente vai ter um problema. Então, se eu tenho uma pele mais oleosa, uma pele mais espessa, esse comportamento dessa pele, ele vai ter um impacto na limpeza de pele, ele vai ter um impacto no tipo de ácido que eu vou utilizar, ele vai ter um impacto, por exemplo, dependendo da suplementação que esse homem está fazendo, de testosterona, de hormônios. A gente também tem um impacto nesse sentido em relação a alguns equipamentos onde a gente pode ter uma interferência hormonal. Então, quando eu falo, por exemplo, de medicações que esse homem possa tomar, esse hormônio, às vezes bomba, que é muito comum, né? A gente fala de bomba né? Para ganhar mais massa. Essas medicações, elas podem ter um impacto
Sim. Em relação à fototerapia, em relação a manchas, em relação à própria reação da pele de hipersensibilidade. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter com o homem, né? Então se está suplementando ou não, que tipo de deficiência ele tem ou não, e que tipo de cuidado que ele tem para não ter um problema com a pele masculina, né? Outra questão que a gente tem que pensar é no tipo de produto que a gente vai indicar para esse homem para casa. Uma das queixas que eu vejo é um mercado que dá para expandir muito, é que a maioria dos produtos são feitos com foco na pele feminina. Então a gente acaba indicando muitos produtos, às vezes com um olhar mais da pele acneica. Sim. Então às vezes você pega, por exemplo, um homem que está se queixando de processo de envelhecimento. Às vezes o produto que a gente vai indicar para uma mulher da mesma idade, como ela tem mais uma tendência, uma pele mais alípica, são produtos que podem dar uma engordurada, para usar um termo mais simples, na pele masculina, porque ele já tem um teor de oleosidade um pouco maior. Então, muitas vezes o profissional acaba tendo uma dificuldade de indicar uma linha especificamente para o homem, né? A gente não tem apelo com linhas cosméticas para homem. A gente até tem shampoo, condicionador, produto para barba, mas a gente não tem uma linha masculina, por exemplo, de cosméticos, né? E seria muito legal. Eu acho que o homem gostaria de ter uma linha nesse sentido, pelo menos as mais tradicionais brasileiras. Fora a gente ainda tem umas coisas mais focadas. Você tem o desodorante masculino, mas em termos de cuidado com a pele masculina, a gente não tem uma linha específica. Aí, ó, galera, fica a dica aí pra quem tá em casa pensar em desenvolver, a gente tá em processo ainda de desenvolvimento. E a gente tá